Vamos lá, a palavra de Deus diz aqui, ó. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora, deixa eu ler para você aqui, esse mesmo texto, mas na linguagem de hoje. Diz assim, ó. Felizes as pessoas que têm misericórdia. Felizes ou bem-aventurados são as pessoas que têm misericórdia dos outros. Felizes são as pessoas que têm misericórdia dos outros. Bem-aventurados são as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Então, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Meus amados, nós já vimos aqui sobre bem-aventurado o pobre de espírito, já vimos sobre bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e hoje bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos lá então, nessa meditação. É importante, em primeiro lugar, entender que ser misericordioso não está relacionado a nascermos com um temperamento calmo, tranquilo. Tem nada a ver com temperamento isso aqui. Misericórdia, exercer misericórdia é um dom de Deus. Só quem experimenta a graça de Deus, quem tem o Espírito Santo, porque a nossa natureza não é tendenciosa a exercer misericórdia. Claro que porque o homem, mesmo que pecou e perdeu as essências de Deus, mas ele ainda tem um resto da imagem de Deus. Então, é claro que Deus, para a manutenção da humanidade, tem algo de dom nas pessoas de misericórdia, que é uma forma que Deus utiliza para a manutenção das sociedades, do convívio das pessoas. Mas é importante você entender que todas as vezes que um ser humano exerce misericórdia, é o Espírito de Deus que está agindo nessa pessoa. Precisamos ser crentes, convertidos e arrependidos, antes de agirmos como crentes. Exercer misericórdia já é um resultado de ser crente, de ser servo de Deus. Tem coisas que nós temos que correr atrás para sermos servos de Deus. Agora aqui, exercer misericórdia é resultado de quem já tem o Espírito Santo, de quem tem a palavra de Deus e quem tem dons de Deus na sua vida. A misericórdia é algo tremendo, ela parte de Deus. Tem um texto que me marca muito, sempre nas minhas orações, quando eu dobro o joelho, é um dos textos que eu sempre repito, clamando a misericórdia do Senhor e repetindo aquele texto maravilhoso que diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e se estendem de geração a geração. Então eu e você estamos de pé, temos vida, somos vitoriosos, ou até mesmo passamos pelas provações, por causa da misericórdia de Deus. Até a correção do nosso Deus é um exercício da sua misericórdia na nossa vida, porque a Bíblia diz que Ele só corrige quem Ele ama. Quem Ele não ama, Ele não corrige, Ele não interessa. Assim como o pai não corrige o filho dos outros, o pai corrige o seu filho. Por quê? Porque é o seu filho que Ele ama, é o seu filho que tem o seu DNA, é o seu filho que Ele está trabalhando para um futuro. Então Ele corrige, né? Mas essa correção é um exercício de misericórdia. A correção de Deus na nossa vida é um exercício da sua misericórdia na nossa vida. Então, o Evangelho deve nos levar a vivermos a nossa vida diária
né, proclamando a nossa vida como templo do Senhor Jesus Cristo, manifestando a sua misericórdia através da nossa vida para as pessoas que estão à nossa volta. Então, amados, exercer a misericórdia de Deus vai testemunhar que o Espírito de Deus está na minha e na sua vida, vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que você for um instrumento de misericórdia para alguém, nada mais você está sendo do que um instrumento da misericórdia de Deus, alcançando alguém através de você. Olha que coisa maravilhosa, você ser um instrumento de Deus para abençoar as outras pessoas, para socorrer, para estender as mãos, para ajudar, para tirar alguém da fogueira. Você está exercendo a misericórdia de Deus para aquela pessoa, e você é esse canal de misericórdia. Olha que riqueza, olha que privilégio. É como um bombeiro que invade um prédio ou uma casa em chamas para arrebatar alguém dali de dentro. Isso é uma forma, é um exemplo de quando eu e você exercemos a misericórdia para a vida de alguém, nós estamos arrebatando alguém do fogo, da destruição ou da desgraça. E aí o nome do Senhor nosso Deus é glorificado. Por quê? Porque o Pai da misericórdia, quem tem o dom da misericórdia é Ele, e aqui Ele está manifestando essa misericórdia para alguém, através de mim e de você. E quando Ele manifesta essa misericórdia para alguém, através de mim e de você, também Ele está exercendo essa misericórdia em mim e você. Por quê? Porque Ele está escolhendo você e eu para sermos esse instrumento de misericórdia e de bênção para alguém. Então isso é um privilégio, é um privilégio. Nós não devemos confundir misericórdia com complacência. O que é complacência, pastor? Fazer vista grossa. Misericórdia não é fazer vista grossa do erro. Exercer misericórdia não é fazer vista grossa do erro, das pessoas que estão cometendo erro, as pessoas que estão enganando, de alguém que está fazendo uma coisa errada. Até porque ninguém é mais misericordioso do que o nosso Deus. A palavra misericórdia, tanto no grego como no hebraico, ela fala do profundo, do íntimo, relacionado ao sentimento das nossas vísceras, em especial o nosso coração. Então é um exercício do mais profundo sentimento com sinceridade. Não é exercer misericórdia não é algo que alguém faz para aparecer. Pode até estar fazendo bem, mas está fazendo para aparecer, né? Então, o exercício da misericórdia é quando você sente aquela mais íntima compaixão de fazer o bem para alguém. Como a Bíblia diz que Jesus viu na cidade de Naim um velório, uma viúva saindo com o seu único filho num caixão e levando o seu filho para ser enterrado. E Jesus olhou aquele quadro e a Bíblia diz que Jesus foi tomado de uma íntima compaixão, quer dizer, foi lá dentro, mexeu com ele, mexeu com as suas vísceras, e aí ele exerceu a misericórdia da ressurreição naquele jovem. Então, Deus sendo misericordioso, Ele não faz vista grossa com os nossos pecados, Ele não faz vista grossa com os nossos erros, Ele nos corrige, Ele nos corrige. A Bíblia diz que Deus matou reis famosos por causa da sua misericórdia, dura para sempre. Lá em Salmo 136 diz: e Ele matou Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Sion, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus, ela corrige, ela não faz vista grossa, ela corrige, ela orienta, ela puxa, ela chama atenção. Então, exercer misericórdia não é eu fazer vista grossa com os erros dos meus filhos, não é eu fazer vista grossa
com as pessoas que estão cometendo erro na minha frente. Não é eu fazer vista grossa com as pessoas que estão cometendo erro na onde eu trabalho. Não tem nada a ver exercer misericórdia com fazer vista grossa. Exercer misericórdia não quer dizer que você não vai usar mais a disciplina. Como eu acabei de dizer, o nosso Deus, Ele nos corrige exatamente por causa da sua misericórdia. Então, exercer misericórdia não quer dizer que eu não disciplino, que eu não corrijo. Não, exercer misericórdia, muitas vezes, o exercício da misericórdia está dentro exatamente de corrigir. A gente, como pastor, quantas vezes você tem que corrigir a ovelha com o coração dolorido? Mas você tem que corrigir, para aquela ovelha tomar o seu caminho, para acordar. Assim como eu que sou pai, você que é mãe, você corrige o seu filho com alegria? Não, você corrige o seu filho com o coração triste. Mas você tem que corrigir. Por quê? Porque você sabe que aquela correção vai ser uma bênção futura para aquela pessoa. Então, exercer misericórdia não é complacência, não é fazer vista grossa aos erros, não vou mais disciplinar porque eu sou misericordioso. Isso não tem nada a ver com misericórdia. Então, misericórdia, segundo a Bíblia, é um senso profundo da sua alma de exercer compaixão, de exercer o amor de Deus, de ajudar as pessoas, de estender as mãos. Ser uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que estende as mãos. Eu me lembro de um pastor. Esse pastor, ele era de uma das cidades aqui do nosso Brasil, e lá naquela cidade tinha 4 grandes campos do ministério de Madureira. Mas esse pastor, ele era incrível. Isso naquela época, lá na década de 70, década de 80, ele não era pregador, ele não pregava mais absolutamente nada. Ele não tinha nenhum carisma como pastor. Ele nem usava terno e gravata, andava sempre de chinelo. E aquele homem, o campo dele crescia, e crescia. Eu ficava pensando, gente, mas como é que pode? Tinha os outros pastores, as outras igrejas, todas da nossa convenção. E esse pastor, o campo dele foi crescendo e se transformando entre os 3 maiores campos dentro daquele estado. E um dia, eu adulto, já pastor, um dia orando a Deus, falei, Senhor, qual era o segredo do pastor para que a obra crescesse? Ele não era pregador, não tinha um carisma, andava todo desajeitado. E Deus me disse, porque ele era um homem que exercia misericórdia para com os membros da igreja. Exercia misericórdia para com as pessoas que o procuravam. Naquela época, as igrejas excluíam as pessoas de forma fácil. Excluía porque tinha televisão em casa, excluía porque a irmã usou uma calça lá no trabalho, excluía porque a irmã foi num salão, excluía porque o irmão comprou uma bola para brincar com seus filhos, porque isso tudo era pecado e era proibido no nosso meio lá na década de 70, 80, né? E ele não fazia isso. Ele não fazia isso. Ele sempre estava perdoando. Ele sempre estava perdoando. Sempre ele estava exercendo a sua misericórdia. Orientava, disciplinava, corrigia, mas perdoando e exercendo a misericórdia. E exercendo a misericórdia. As suas congregações foram crescendo e foram virando um potencial. Porque enquanto naquela época tinha as reuniões, aquelas reuniões pesadas para excluir as pessoas, que era uma coisa terrível, né, da nossa história, reunia-se
grupo de pastores e colocava ali uma moça, ou um homem, ou um casal, e aí excluía, sem misericórdia. Ele abraçava, ele perdoava, ele abraçava, ele perdoava, ele abraçava, ele perdoava, ele exercia misericórdia. Então, ele não era pregador, andava todo desajeitado, era todo esquisito, ele tinha todo um perfil de não ser pastor, dentro do nosso olhar, mas no olhar de Deus, ele tinha o perfil exato para ser um pastor, ele era um misericordioso com o rebanho. Então com isso, eu comecei a lutar para me aprender também, né? Para a gente melhorar como pastor misericordioso, dentro daquilo que eu já falei. Ser misericordioso não é fazer vista grossa ao erro, não é ser complacente, não é fazer vista grossa às falhas, não é exercer disciplina, não é nada disso, né? Mas a misericórdia é você ter aquele sentimento de compaixão pelas pessoas dentro da sua necessidade, dentro da sua área. Então, Jesus era um homem que a Bíblia sempre dizia, e Jesus foi movido de íntima compaixão. Quando ele viu lá a morte, a situação do quadro de Lázaro morto, as suas irmãs desesperadas, os amigos ali chorando, a Bíblia diz, e Jesus chorou, porque ele viu como era triste a questão da morte, né? Ele estava enfrentando isso de perto. Então, Jesus tinha esse sentimento profundo, né, de querer socorrer, de querer ajudar as pessoas. Por isso que eu estou dizendo, isso não parte de nós mesmos, nós temos que orar. Eu como pastor, você como irmão da igreja, obreiro, nós temos que orar para Deus nos dar essa capacitação para exercermos misericórdia. E como é que a gente faz isso? O primeiro passo é lembrar da misericórdia que o Senhor tem comigo e com você, o texto que eu já li. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Quer dizer, se Deus não tivesse exercendo misericórdia sobre a minha vida diariamente, eu já tinha sido consumido. As misericórdias do Senhor se estendem de geração em geração. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quer dizer, se Deus não renova a sua misericórdia a cada manhã, aonde eu estaria amanhã? Aonde eu estaria? Então a gente começa a meditar no exercício da misericórdia, partindo do análise da misericórdia que Deus faz comigo e com você diariamente, e é de geração a geração. Essa misericórdia nós devemos exercer a quem, pastor Sócio? Exercer a quem nos ofende, a quem nos fere, a quem nos machuca. Me lembro de uma história, de um livro que eu li no início da minha juventude, de uma missionária holandesa chamada Corrie ten Boom. Eram as histórias dela. Ela era uma holandesa judia. Como essa irmã, junto com seus pais e com a sua irmã de sangue, escondiam judeus na época da Segunda Guerra Mundial, ela foi pego pelos nazistas. E ela e a sua irmã foram levados para o campo de concentração. No campo de concentração, tinha um comandante ali, que estuprou essas duas mulheres, batia nessas duas mulheres, deixava elas nuas. Eu não me lembro se a irmã dela, se eu não me engano, eu acho que foi exatamente isso, porque esse livro tem muitos anos, é o que eu falei, eu li esse livro no início da minha juventude. A sua irmã morreu no campo de concentração por causa desse malfeitor, desse comandante nazista. E ela conseguiu sobreviver, encerrou a Segunda Guerra Mundial, ela voltou para a Holanda. Corrie ten Boom, se você achar o livro dela, pode ler. É uma experiência muito grande de vida cristã. E essa mulher se transformou numa missionária, numa pregadora do Evangelho pela Europa, logo após a Segunda Guerra Mundial, que estava destruída a Europa. As pessoas com a alma destruída, igrejas destruídas. E ela começou a girar o mundo. Oriente, América do Sul,
América do Norte, Europa. Isso lá na década de 50, 60. Passado muitos anos, ela foi pregar em um país que não era o dela. E ela chegou na igreja que ela ia pregar, era uma igreja pequena, não era tão grande. Eu não me lembro se era em Paris. Parece que era em Paris. E a igreja era no solo de baixo, na parte de baixo. E ela entrou com o pastor, ajoelhou, orou. Quando ela levantou do joelho da oração, que ela olha para o rebanho, quem é que estava no primeiro banco com a Bíblia na mão? Exatamente aquele comandante nazista que matou a sua irmã, que tinha estupado a sua irmã, ela, maltratado, batido. Ela diz que estremeceu do seu cabelo à unha do pé, estremeceu. Se você já teve uma experiência ruim, você, quando volta naquela experiência, você estremece. Uma cidade que eu amo muito, acho muito linda, mas que eu sofri muito, foi Curitiba, porque foi a primeira igreja que eu dirigi, foi muito sofrido, a igreja fechou, tive muitas decepções, era muita pobreza, era muita miséria. Então era uma cidade que eu não dava conta de voltar. Isso foi com meus 21 anos. E apesar de admirar, de saber que Curitiba talvez seja a cidade mais elegante, mais organizada da nossa nação, né? Se não for, está aí entre as 3 principais, uma cidade linda, um povo maravilhoso. Não tem nada a ver com o povo lá, viu? O povo lá, pelo contrário, cuidava de mim, era uma bênção. Eram os meus sofrimentos mesmo, as minhas experiências de um jovem seminarista que tinha ido dirigir igreja. Então, eu voltei em Curitiba o ano passado com a minha esposa. Mas o tempo todo, desde a hora que eu estava arrumando a mala para ir, era uma respiração afogante. Cheguei na cidade, peguei meu táxi, ia olhando. Fiquei num hotel de frente à biblioteca onde eu ia quando eu era jovem. Desceu as lágrimas, fui no local onde era a igreja, que eu trabalhei lá. Aquilo estremecia, mas aí sarou. Passou, senti um renovo, uma alegria. Era um novo momento. Essa mulher estava agora de frente, não é uma situação como essa minha. Ela estava de frente a um homem que a estupou sua irmã, matou a sua irmã. E ela levantou para pregar. Pregou com muita dificuldade. E o tema que o pastor tinha passado para ela era sobre o amor de Deus. Olha que coisa terrível. Olha que, irmãos, Deus nos coloca em situações, né? Quando acabou a mensagem, aquele homem veio parabenizá-la e veio cumprimentar Ezequiel. E ela pensa, meu Deus, não é possível que ele venha para o meu lado. E ele veio e estendeu as mãos e disse para ela, a paz do Senhor. E ela, com as mãos trêmulas, estendeu as suas mãos e disse, a paz do Senhor. Ela disse que quando disse a paz do Senhor, caiu um poder de Deus entre ela e aquele homem. Oh, Deus maravilhoso. Eu não me lembro o nome desse livro, mas procure ler esse livro, chama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom é o nome dela, né? Já falecida há muitos anos. Então, exercer o amor, a misericórdia para quem nos ofende, exercer a misericórdia para quem está no mundo em pecado, exercer misericórdia para aqueles que clamam por um socorro, exercer misericórdia para as almas que estão perdidas, exercer misericórdia como crente, perdoando o seu irmão, que às vezes teve um atrito, exercer misericórdia, perdoando o seu pastor, que erra muito, porque eu sou ser humano, né? Ou lá na sua congregação,
é exercer misericórdia, o pastor perdoando o rebanho, é exercer misericórdia para estender as mãos para ajudar as pessoas. Claro, não sendo complacente, porque tem muitas pessoas no nosso meio que não precisam, aí eu falo na área social, e ficam fazendo coisas erradas para dizer que estão precisando. Estou falando disso. Estou falando exercer misericórdia para realmente quem precisa. Seja na área espiritual, você exercer misericórdia para alguém que está atribulado, para quem está angustiado, para quem está nas drogas, para quem está precisando de um socorro, para a mulher que está separando do marido num divórcio, para um homem que está separando da família num divórcio, exercer misericórdia para um filho que está com um problema dentro de um lar, é exercer misericórdia para as pessoas nas necessidades que cada um está tendo. Porque a Bíblia diz: feliz, bem-aventurado os misericordiosos. E aí qual é a recompensa, pastor Sóstenes, de ser misericordioso? Qual é a recompensa que Deus nos dá? Qual é a recompensa que a palavra de Deus nos dá? Ele diz o seguinte: olha qual é a recompensa. Porque eu e você alcançaremos misericórdia. Misericórdia de quem que nós vamos alcançar? Em primeiro lugar, do nosso Deus. Olha que coisa tremenda. Segundo lugar, quando nós precisarmos, Deus vai providenciar que também as pessoas exerçam misericórdia para nós. Lá no Salmo 41 diz: lembra-te do pobre no dia da sua necessidade, porque no dia da tua aflição o Senhor te socorrerá. Oh, coisa linda! Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. A recompensa de eu e você exercermos a misericórdia, mesmo sendo contra a minha natureza, contra a sua natureza. Mas a recompensa é que eu e você vamos receber misericórdia de Deus. Vamos receber misericórdia das pessoas. E quem é aqui que não precisa de misericórdia, irmão? Eu erro todos os dias. Eu erro contra Deus, eu erro contra lá na minha casa, eu erro contra alguém que trabalha comigo, eu erro como pastor. E eu preciso da misericórdia de Deus todos os dias. Ainda bem que está escrito na Bíblia que as misericórdias do Senhor são as causas de não ser consumido. Imagina se não tivesse isso na Bíblia. E aí eu quero encerrar com dois exemplos, um no Antigo e outro no Novo Testamento. Dois exemplos de exercício de misericórdia, lembrando que o maior exemplo de exercício de misericórdia é Jesus Cristo. É só você ler as histórias de Jesus nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está todo um exemplo de misericórdia. É perdoando a pecadora, é curando o cego, é levantando o paralítico, é ressuscitando o morto, é chorando, é cansado de estar evangelizando. Em Jesus está todo o exemplo de misericórdia para mim e você seguir. Mas eu quero contar duas histórias aqui, uma do Antigo Testamento e uma do Novo, e aí a gente fecha. A primeira é Eliseu, profeta de Deus. O rei sírio reuniu os seus soldados, e tudo que ele falava em secreto, Deus revelava para Eliseu. Um dia o rei falou: olha, eu vou matar um de vocês aqui, dos meus conselheiros, porque tudo que eu falo aqui, tudo que a gente arma para pegar o rei de Israel e matar, vocês contam para ele. Aí um conselheiro levantou e disse: não, rei, não é isso não, é que lá tem um profeta chamado Eliseu, tudo que a gente conversa aqui, Deus revela para ele. Aí o rei falou: então junta o exército aí, vai lá e prende esse homem. Chegou lá na cidade de Dotã, cercaram. Aí, vou resumir bem aqui por causa do horário. Ele olhou e disse: Senhor, segue esses homens. Aí ele foi lá, no cavalo do general, pegou e falou assim: vocês vieram no lugar errado, não é aqui não. Vou levar vocês no lugar certo. Aí Eliseu, essa história ela é até cômica, ela é irônica, porque eles vão para matá-lo, ele vai lá no comandante, horas, cega eles todos,
E vai lá e pega o cavalo do comandante, direciona e diz: não, vocês estão no lugar errado, nem aqui não. Eu vou levar vocês no lugar certo. Aí ele leva lá para a cidade de Samaria, uma cidade enorme, cercada, era a capital de Israel, capital do norte. E chega com aquele exército, coloca dentro da cidade, manda fechar o portão, tira as armas daqueles soldados, chama o rei de Israel e diz: está aí o exército dos sírios. Aí o rei fala assim: o que é para nós fazermos? É para matar todos eles? Eliseu disse: não, senhor, você vai preparar um banquete e vai dar um almoço, uma festa, um banquete para esse exército inimigo nosso. Aí ele orou para Deus tirar a cegueira daqueles soldados. Quando eles abriram os olhos, eles se assustaram, estavam na cidade cercada de muros, cercada pelos soldados do exército de Israel. Só que já tinha uma mesa preparada. Eliseu disse: podem descer daí, sentem aí na mesa, coma do bom e do melhor. E o rei ofereceu o bom e o melhor para eles, comer e beber. Aí o profeta disse: agora vocês podem montar no cavalo e ir embora. A Bíblia diz que eles saíram com tanta vergonha dali. Chegaram no rei, contaram a história para o rei. O rei ficou com tanta vergonha que a Bíblia diz assim: e o exército sírio não voltou mais a atacar Israel. Olha que coisa tremenda. Exercício da misericórdia trouxe paz para Israel. E o outro exemplo está no Novo Testamento, é a parábola do bom samaritano, né? Esse nome bom samaritano não está na Bíblia, é nosso, nós que temos. A Bíblia diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó, uma cidade próxima de Jerusalém. E aquele homem foi assaltado e bateram nele, além de roubar, bateram nele e deixaram ele machucado. E a Bíblia diz que veio um levita. Os levitas era aquele povo que fazia parte do sacerdote. Nem todo sacerdote, nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote tinha que ser levita, tinha que ser da descendência de Levi. Veio um levita normal, passou, olhou aquele homem machucado, ferido. Vamos para lá. Daqui a pouco veio um sacerdote, olhou: estou atrasado, tenho meus compromissos religiosos, foi embora. Estou resumindo aqui, viu? E aí a Bíblia diz que veio um samaritano. O samaritano para os judeus era inimigo, mas inimigo declarado. O samaritano não gostava dos judeus e nem os judeus do samaritano, porque havia uma disputa de terra, como hoje lá, aquele ódio que impera ali na Palestina, como nos dias atuais entre palestinos e judeus. Só que a Bíblia diz que aquele samaritano olhou aquele ferido, não perguntou se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era religioso, o que ele era. A Bíblia diz que ele foi, socorreu, abraçou, cuidou, levou para uma estalagem, uma casa próxima, deu um dinheiro para o dono da casa, diz: olha, cuida desse homem, se precisar de alguma coisa, está aqui um dinheiro para ajudar. Quando eu voltar de viagem, eu vou passar aqui, se eu fiquei devendo alguma coisa, eu pago as contas aí para você. Aí Jesus disse: esse é o que está exercendo a misericórdia com o seu próximo. Vá e faça o mesmo. Meus amados, exercer misericórdia, a gente não pode escolher quem. Às vezes Deus nos prova escolhendo alguém para a gente exercer misericórdia, exatamente quem a gente não quer nem perto de nós. Mas Deus não está perguntando isso. Deus só quer que eu e você exerçamos a sua misericórdia. Essa misericórdia, ela não está no nosso DNA, ela vem do céu, ela vem de Deus, passa por nós. Deus usa as nossas mãos, Deus usa a nossa vida, e aí o nome do Senhor é glorificado. E qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Você será também alcançado pela misericórdia. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia de ti.
Deus terá misericórdia de mim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na minha e na sua vida, para sermos esse instrumento de bênção. Amém? Curva a sua cabeça. Pai nosso que estás no céu, eu quero te louvar pela tua palavra, porque aonde nós vamos encontrar tão rico ensinamento, em qual livro de filosofia, em qual livro de psicologia, em qual livro de economia, que nós vamos encontrar uma riqueza como essa? Só na tua palavra. Porém, Senhor, nós queremos clamar aqui, desde já, a tua misericórdia, porque isso não está dentro da nossa natureza. Mas, Senhor, nós queremos ser crente, queremos ser vaso do teu Espírito Santo, queremos ser templo do teu Espírito Santo. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, nos abençoa. Amém. Amém.